gente, estou aqui para falar com vocês do Artemis. Artemis, na realidade, é um artista que nós temos aqui. Ele cuida do artesanato. E um dos projetos principais que o Artemis cuida é o IQS, Instituto de Qualidade Sustentável, que dá o selo de qualidade para o artesão. Quando, em 2003, a Fundação Banco do Brasil nos ajudou na elaboração desse projeto, a gente nunca poderia imaginar que íamos chegar onde nós chegamos hoje. O que é a certificação da produção artesanal? A gente começa com uma ferramenta que a gente chama da cadeia produtiva. O que é a cadeia produtiva? É uma forma do artesão colocar no papel, tá, todo o processo dele. Primeiro ele começa se identificando. Quem é ele, conta a história dele, o que ele faz hoje. Aí a gente começa a levantar o que ele gasta de matéria-prima, como é que é a oficina dele, quais são os equipamentos, sabe? Como é que está organizada a oficina, tá? Qual que é o tipo de mão de obra que ele trabalha. Isso aí é muito importante, porque a mão de obra, por exemplo, uma coisa é uma mão de obra especializada, que é a mão de obra do artista, que é aquele que pinta, que é aquele que borda, que é aquele que esculpe, tá? Esse aí tem uma mão de obra especializada. Tem um valor maior. Mas tem aquele que, por exemplo, pega uma cerâmica, passa uma lixinha e depois da lixinha passa um gesso e uma lixinha por cima. Essa é uma mão de obra que qualquer pessoa pode fazer, não precisa de uma especialização. Depois que ele identifica tudo isso, a gente começa a discutir as fases, tá? Para produzir aquele produto, fase por fase. Eu gosto muito de dar um exemplo para as pessoas. Por exemplo, eu vou no médico. Aí o médico vira para mim e fala assim, você levantou e você está com dor no estômago, como é que é seu dia a dia? Eu falo, não, eu levanto, tomo café e vou trabalhar. É verdade, eu levanto, tomo café e vou trabalhar. Mas se eu contar para o médico que eu levanto, fumo um cigarro, vou lá, tomo um gole de café, fumo um cigarro. Aí eu pego o jornal, começo a folhear, aí eu tomo café mesmo, né? Com pão, com queijo, com fruta, tá? E depois que eu termino, eu fumo um cigarro. Aí eu vou tomar banho. Mas antes de tomar banho, enquanto eu estou arrumando minhas roupas, eu acendo outro cigarro. Eu tomo meu banho, no banho, eu também fumo um cigarro. Eu escovo os dentes, eu fumo um cigarro. E eu vou sair de casa, na hora que eu estou saindo de casa, que eu chego na rua, antes de ir para o Centro Cap, no caminho, eu fumo um cigarro. Eu falei mentira pro médico, que eu levanto, tomo café e vou trabalhar? Não. Só que quando eu conto pro médico todos os detalhes, ele vira e fala assim, olha, sua dor no estômago é o tanto de cigarro que você está fumando. Então é a mesma coisa nas fases. Essa fase tem que ser muito detalhada. Porque ele detalhando, ele tem ali escrito todo o processo produtivo dele. Você imaginou que beleza? Chega um funcionário novo, ele em vez de ter que ficar explicando, ele entrega lá para ele a cadeia daquele produto. O funcionário vai saber exatamente o que tem que fazer em cada fase. E o que é melhor, em cada fase a gente levanta qual que é a mão de obra que usa, se é especializada, se é a mão de obra geral, qual que é a matéria-prima que usa, quanto tempo que gasta. Quando você termina as fases, você sabe exatamente quanto que custa o seu produto. Aí você está com o produto pronto. Como é que você faz? Como é que você embala? Onde é que você guarda? Tá? Como é que você vende? Tá? Então, depois que termina a cadeia produtiva, você levantou todos os seus problemas. Tá? E aí você tem um diagnóstico do que você precisa fazer. Muitas vezes a gente gostaria, eu gostaria de ter uma máquina de fazer caixas. Mas não dá. Então você vai ter que procurar um paliativo. Qual que é o paliativo que eu vou fazer? Eu vou fazer minhas próprias caixas, ou eu vou juntar com um grupo de artesãos, vamos comprar caixa junto. E assim, cada solução é uma solução. O que é mais importante? O mais importante é que você tenha domínio do seu processo. Então essa é a fase 1 do projeto de certificação. Terminada essa fase, a gente fica mais ou menos 6 meses, aí você vai para a fase 2. O que é a fase 2? A fase 2 você já vai começar a implementar alguns instrumentos de controle. Você tem que controlar a caixa, você tem que controlar seus clientes, você tem que controlar seus fornecedores, você tem que controlar sua matéria-prima, você tem que controlar o que você tem para vender, até para você fazer uma projeção da sua vida financeira. Tá? Poxa vida, eu estou querendo trocar o computador. Eu posso trocar o computador se você não tiver esse controle do que você tem para pagar, do que você tem para receber e qual que é a sua projeção de venda futura. Você não vai conseguir comprar o computador com tranquilidade. Mas se você tem um planejamento, sim. Então, a fase 2, a gente implementa uma série de instrumentos de gestão e aí, inclusive, a própria fase da cadeia produtiva,
que você tem que no final fazer de todos os seus produtos, aí a gente já te entrega informatizada. Você vai fazer ela no computador. Mas na fase 1, que você tem que fazer cadeia de 3 produtos, não. Tem que ser na munheca. Tem que ser com lápis, papel, e fazendo e desmanchando, e vai e volta, e vai e volta. Por quê? Se fizer no computador, a coisa é muito rápida, você acaba não internalizando, não compreendendo o que é aquele processo. Tá? Aí depois você vem para a fase 3. Aí a fase 3 você já está ganhando dinheiro, a oficina está totalmente organizada, você tem controle de tudo. Aí é a fase de você realmente planejar o seu futuro. Então o IQS, ele é um projeto que ele pode demorar até 1 ano e meio. Então é 6 meses para você fazer a fase 1, mais 6 meses para você fazer a fase 2 e depois mais 6 meses para você fazer a fase 3. Só que depois que você receber o selo, nós não vamos te abandonar não, tá? De 6 em 6 meses a gente vai te fazer uma visita. Vamos verificar se você continua com seus controles, se a sua oficina continua organizada, tá? Se você está tendo domínio do seu processo, se os seus funcionários também têm domínio do processo, se você tem uma política de qualidade, você está aplicando essa política, tá? Se você não tiver, nós vamos pegar o selo de volta. E você vai ter que... Não vamos te ensinar a fazer de novo, não, porque nós já ensinamos uma vez, tá? Você vai ter que voltar e implementar tudo aquilo. Agora, o que acontece com a pessoa que tem selo? Ela fala, o que eu vou fazer com selo? Muita coisa. Hoje em dia, as pessoas que têm um selo de qualidade, que têm a garantia de que aquele produto não degrada o meio ambiente, que o artesão ganha dinheiro com isso, que os ajudantes deles também participam do processo, tá? E que ele está inserido no mundo de negócios, mesmo sendo um artista, um artesão, tem valor de mercado. Tem gente que compra de artesão porque ele tem o selo de certificação. Pense bem nisso.